programa que tenemos disertante catedralicio. Hoy nos acompaña el compañero Carlos Domingo y con el tema la inteligencia artificial y la violación de los derechos humanos. Compartimos un fuerte aplauso. Es una charla muy conclusiva. Y vamos a hablar. Muy bien. Vamos a hablar. 30 minutos y después vamos a tener 30 minutos para... O meu colega advogado, penso que é o único que a Intel deve estar tão molestado com mi apresentação que me ignorou, mas eu prometo. Avisó que no puede llegar. Hoy puedo hablar más de 2 minutos y para 40. Assim posso dizer muitos disparates legais que não tenho contraditório. Vos quero agradecer pela confiança de escutarem um portanhol que estou melhorando todos os dias. Fiz minha primeira apresentação na Universidade Nacional de Asunción e falando de um tema que me gusta imenso e que defendo os perigos da inteligência artificial. É muito mais fácil falar positivamente da inteligência artificial. Me recuerdo quando os mais novos hablaron de la economía positiva, la economía de Paraguay, producción de riqueza y se olvidaron de la agricultura. Y nuestro representante Mor dice, sí, más 60% del Producto Interno Bruto de Paraguay viene de la tierra. Muy bien. Y ficamos todos, yo me sonrí porque nos olvidamos de las partes más importantes. Después yo voy a hablar de inteligência artificial, não de programação, não de las vantagens objetivas e diretas. João me disse, em 10 anos não há um advogado. Eu sorri. Eu e o João somos os antípodas do conhecimento e da utilização da inteligência artificial. Eu me recuso que uma máquina hoje possa escrever por mim. Os meus colegas mais novos no escritório, se queres um problema de divórcio, parece e sai um contrato prenupcial, ou um contrato de divórcio, ou um contrato de acordo intermediário. Eu, claro, quero saber, um juiz, como decidiu nos últimos 10 casos de partilha de bienes? Olha, este é mais pro o equilíbrio ou é um tipo mais ditatorial? Isso me ajuda. Eu quero começar dizendo duas coisas. Tenho 20 minutos e não me posso dispersar. Isto é um código do processo penal e o Código Penal do Paraguai. Isto regula a nossa vida. Aquilo que é crime ou que é lícito está aqui descrito. Ser muito breve, em direito penal, porque viola o direito fundamental da liberdade, não há analogia. Se está escrito, existe. Se não está escrito, não existe. Não há crimes que não estejam tipificados. Tu és advogado também, não é? Não. Não há crimes que não estejam tipificados. Eu podia trazer a legislação complementar, podíamos, mesmo no Paraguai, dizer que tínhamos aqui muitos metros cúbicos de legislação, que nenhum advogado conhece, naturalmente. Somos especialistas numa pequenita parte. E todos os que se dizem magos catedráticos só não estão enganando, porque não conhecem o pormenor da lei. E se não estudam, então é catástrofe total. Mas eu gostava de me cingir às primeiras 150 páginas, por aí, 200 pequenos artigos, que é a fórmula de organização da sociedade, a regra maior, a Constituição. São 289 pequenos artigos que dizem, por exemplo, o presidente da República não pode ser eleito mais que uma vez. O que diz que o direito à vida é irrenunciável. O que é o direito à privacidade, que vamos aqui a falar, é também inviolável. Que a correspondência não pode ser tocada. Muitos países, por exemplo, como o Japão, isto é um projeto de vida. Eu lutei na guerra para garantir uma pequena parte dos direitos fundamentais. As pessoas
no Japão, os niños, a partir de, penso que de 12 anos, estudam a Constituição para conhecerem seus direitos e seus deveres para com a sociedade. O serviço militar é obrigatório, tem que estar aqui. Tem que dizer que a defesa da pátria compete aos paraguaios. E, se perguntarmos a 99% dos cidadãos de Paraguai, ou de Portugal ou de Espanha, Espanha tem 5 constituições, não 7. Muitas vezes o catalão pode dizer eu quero ser autónomo, mas a Constituição mora diz não, o Estado é um Estado autónomo, mas tem uma unicidade. Eles estão lutando há séculos para poder ter um pequeno parágrafo que diz, por exemplo, artigo 12, para ser governante se requer ter mais de 35 anos para ser presidente, ser paraguaio natural. Eu não posso ser presidente do Paraguai. Mas por quê? Porque a Constituição, que é a lei de todas as leis, a madre de todas as leis, diz, para ser presidente do Paraguai, você tem que ser paraguaio natural, originário. E não se pode cambiar. E é preciso uma maioria qualificada do Parlamento para se poder cambiar. Eu lutei numa guerra para que não fosse uma eleição. Vocês vieram França. Eu estou estudando a história que me encanta saber onde estou. Eu quero ser paraguaio, por isso tenho que conhecer a história. França, um ditador, tinha a sua Constituição. Temos constituições liberais, mas vosotros têm a primeira Constituição democrática, esta, em 1989. Por quê? Porque houve um poder constituinte. Os paraguaios foram a votar para se eleger uma Constituição. Por que estou falando disso? Porque hoje eu penso que de uma forma muito leviana todos nós estamos olvidando que se morreu, no meu país, se morreu muitíssimas pessoas para ter uma Constituição que garantia os direitos de um cidadão comum, sobretudo dos mais desvalorados, dos mais pobres. Isso é fundamental. E as pessoas se escondem. Por isso eu quero fazer uma relação clara entre a inteligência artificial, a informação generalizada, a violação clara de todos os direitos de privacidade e aquilo que me aconteceu, ou seja, o que esta primeira lei que nos une e que nos torna clara os direitos e os deveres de um cidadão perante a sociedade pode estar a ser violada ou não por a inteligência artificial. Eu vou contar a minha primeira história que me fez passar. Mi hijo se dice, ¿no? El marido de mi hija tiene una camioneta de estas, una grande Han, enorme, não serve para nada, um motor gigante, punitivo, tudo. São todos ecológicos, como jovens, mas depois querem motores de 12 cilindros que gastam 50 km e 50 litros por hora. 50 litros por hora. E não andam nada, é uma coisa horrível. Viemos aos saltos, saímos do coche, estamos todos dizendo que sim. E era Navidad, 4 anos, e eles me enviaram esta imagem. E disse, já sei o que vou comprar a minha nieta. Um Lego, que todos conhecemos da marca Lego, uma RAM verde, que era a cor de seu papá. E fui à casa americana e disse, senhor, quero comprar este Lego. Isso não existe. Por favor, aqui a imagem. Vou buscar os catálogos e eu estive meia hora e o senhor me disse, isso não existe. Senhor, pode não existir no Paraguai. Eu pensei, na Europa deve existir 50 caixas, não é? Eu estou aqui e não existe. E ele disse, não disse, é muito competente, mas saí molesto. Claro que pedi a morrer para comprar em Lisboa e não existia também. Porque mi erro, que é um mago da inteligência artificial, criou esta imagem. Que para mim era uma impressão impossível de cambiar. Era uma imagem virtual. E eu voltei à casa americana e pedi humildemente desculpa ao senhor que eu quase que destratei, porque eu fui iludido. Iludido. Hoje, muito do que vemos, que para mim era imutável, pode não existir. Pode não existir. Por isso, quando a Constituição diz claramente os direitos e os deveres, nós podemos ter uma terceira dimensão, que não se chama imaginação, porque eu não estou imaginando, estou vendo. Eu trabalho com provas. Se eu posso provar a inocência ou a acusação, eu posso condenar, absolver um réu. Mas eu tenho uma evidência.
não existe. Vamos viajar. Aquí también en videos. Em vídeos, eu vi um talk show que os casais estavam separados e era para garantir a fidelidade entre as parejas. E eu vi uma senhora estando enamoradíssima, contentíssima, num ato sexual profundo. E o marido tinha que dizer se era verdade ou se era mentira. E o senhor disse, claro que é verdade, meu, a divorciar. Era uma vantagem. E eu disse, isto para mim em que uma evidência, um pórtico, vamos garantir que ele matou sua pareja. Eu tenho uma imagem que me diz que ele passou com um coche às 6 horas a 20 metros de sua casa. Claro, para mim é um indício forte. Pode ser apenas uma prova montada. Vamos viajar no tempo. Muitos milhares, centenas de milhares de anos atrás. E vamos a ver como cambiou a nossa vida. Quando nossos ancianos abuelos descobriram, muito antes do Sr. Newton, que podiam com um fémur aumentar o ângulo de ataque, puderam transformar um hueso numa arma e poder garantir uma vantagem diferencial contra os outros, que eram igualitos. Os mais pequenos, como eu, normalmente necessitam sempre de uma botella de água para poder ser mais eficazes na resposta à tarefa. E eu, em minha vida, como era o mais pequeno de todos, no colégio militar, mi alcuña, mi nuevo nombre es la botella, porque cuando tenía problemas con botellitas, yo tenía siempre una botellita que me daba alguna vantagem diferencial. Penso que é o meu gene de meu abuelo que encontrou o mesmo há muitos anos atrás. Bien, o fuego. O que era esta? Eu estou falando de primeiro uma alavanca, depois um fuego. O que transformou o fuego? Tudo. Numa fase inicial, afastava os predadores. Luz, podermos fazer um assado, e foi uma vantagem diferencial tremenda. Penso que tão grande como a inteligência artificial pode... Eu estou qualificando a inteligência artificial e os riscos, das vantagens, tão grandes como o fuego, como foi também a transformação. Podemos tirar a terra, transformá-la no metal, e esse metal fundido nos pode dar uma vantagem diferencial. Se eu quero ter un cuchillo en vez de un fémur. Y como los cuchillos son importantes na vida. Los portugueses poderam estar aquí y los españoles porque tenían cuchillos mejores. Aço que non partía. Misturamos, mas sin fuego y sin lo metal non conseguiríamos facer. Imagina, o que era non existir rueda. La gente, ruedas cuadradas. Era impossível. Os mecânicos, tudo. Hoje, se não houvesse fogo, se o Sr. Newton não estivesse justificado que o que pode fazer uma alavanca, se não houvesse agora a roda, o mundo era diferente. Será que foram passagens tão importantes como a inteligência artificial? Bem, claro que sim. Os nossos amigos cavalos não gostaram muito dessa evolução, que passaram a ser motores, mas cambiaram a história do mundo. E estamos falando de inteligência artificial. Bem, os portugueses também descobriram uma vela diferente e puderam chegar pelo menos a Buenos Aires e tentar subir, e foram tecnologias diferentes. Porque um pueblo com menos de 1 milhão de pessoas pode colonizar o mundo. Como? Navegando. Também foi outro movimento que cambiou o mundo. Evolução ou não. Os incas podem não deixar, mas bem, mais tarde, o vapor. Tivemos rueda, fogo, metal, e agora temos vapor. Podemos, pela primeira vez, nós falamos muito de nosotros fomos os pioneiros em Espanha, como pré-paraguaio, ver máquinas a vapor que existiam no século XVIII, final do século XVIII, no século XXI não temos um trem para podermos... E as pessoas de Luque levam 2 horas para chegar aqui com nós. E me estranha. E penso que os ditadores têm vantagens e quando são obstinados também fazem coisas boas. Bem, mas, sabe, para uns o vapor foi extraordinário. Mas para outros, eu gostava de dizer e de recordar que o final da escravatura relacionada com o domínio inglês
só existiu quase 100 anos depois dos portugueses terem terminado com a pena de morte e com a escravatura. Os ingleses só libertaram as pessoas quando tiveram a máquina a vapor. Porque não necessitavam de tanta mão de obra. E milhares de pessoas morreram, porque de um momento para o outro ganharam uma liberdade que não existia. Uma liberdade sem sustentação. E morreram. O Alabama ainda hoje vive uma situação que é uma área dos Estados Unidos, agrícola, onde a mecanização produziu escravos sem trabalho. Alabama, nos Estados Unidos. Onde estão? Onde estão os meus colonos de negros? Ex-africanos. E depois o Edison. Bem, agora podemos estudar de noite, podemos ler de noite, os agricultores podem semear de dia e tratar as semillas da noite, podem industrializar. Foram passos tão relevantes. Será que a lâmpada é tão importante como a inteligência artificial? Bem, que mudou, que cambiou o mundo, não temos dúvida. Bem, e agora temos o rádio. Há um estudo interessante que quando o rei dava uma ordem em Portugal, chegava ao Brasil normalmente mais de um ano e um dia depois. Por isso se diz uma jornada de um ano. Vamos condenar esta pessoa. Eu estava um ano feliz e passado um ano, normalmente chegava uma embarcação, estás morto. Cabeça fora. Com o rádio, não era a velocidade do vento, era a velocidade da luz. 300 mil quilómetros por segundo. Uma informação dada em Moscou pode chegar aqui em menos de um segundo. 300 mil quilómetros por segundo. Foi também. Será que é uma inteligência artificial? Seguramente. O rádio transformou a vida. Hoje sabemos se há um tsunami no Japão ou se a rainha teve um neto novo em um momento. Bem, gostava de dizer que também antes do rádio, o telégrafo fez tudo diferente. Quando em meu país, eu era, como fui militar, quando se recebia um telegrama, era algo muito bueno, ou normalmente muito malo. Era um falecimento de alguém e era quase que um ato solene abrir uma carta, pegar uma informação para ele. Hoje, pegamos um telefone e sabemos instantaneamente, podemos ligar a Bush e a Putin ao mesmo tempo para saber o que se passa. Bem, ordenadores. Estamos entrando no tempo. Aí, a velocidade da luz se cambiou, se mesclou com o invento de Edison, com o poder da energia, e tudo cambiou. É a primeira vez que um ordenador consegue ordenar a informação mais rápida que a nossa capacidade. O melhor matemático não consegue produzir um resultado final tão rápido como um anciano ordenador. Bem, vamos avançar. Isto eram quilómetros, podíamos falar sobre a evolução dos computadores, mas o mais importante, temos aqui o Apolo 11, onde supostamente, eu disse que era verdade, hoje supostamente o homem pisou na Luna. Me parece estranho que quase 50 anos depois não há outra, os chineses não sei, também estamos cá, vamos dizer, segundo a história que é reconhecida, o Apolo 11 foi uma missão fundamental, onde a NASA colocou toda a tecnologia disponível. Para vos dizer, isto é uma chave, um comando de um coche, uma chave de abertura. E fiquei a saber, na Universidade do Brasil, que esta pequena chave, não abre no nosso Apple, um telemóvel, esta pequena chave é quase 30 vezes superior a todos os computadores que supostamente levaram os humanos da Terra à Luna. Não é um coche, é apenas o processador que inclui qualquer chave. Por isso, reparem como se levamos milhares de anos para evoluir, como em 40 anos, entre o Apple 16 e um ordenador de classe 1, este Apple tem cerca de 1000 vezes mais capacidade de processação que o melhor ordenador que a NASA tinha. Hoje, o simples o telefone tem pelo menos 1000 vezes mais capacidade de processamento que o melhor
grupo de ordenadores da NASA, dos anos 60. Bem, e agora temos um problema. Se o Sr. Van Luck, para os médicos, o Sr. Pasteur quase que foi expulso porque obrigava os seus simples assessores a lavar as mãos antes de operar. Porque o que se via, o que se podia observar existia. E o que não se podia observar simplesmente não existia. E um dia o Van Luck espreitou e disse: há seres unicelulares que não temos a capacidade de ver. E aí podemos evoluir extraordinariamente, porque se matamos a causa, vamos terminar com a consequência. Simples, 2 pecados de vidro, que mudando o ângulo nos podia aumentar o que estamos a ver. Bien. Que coisas estranhas, como o mundo pode cambiar. Não existia antibióticos anti-inflamatórios, não existia ordenadores, só existisse um senhor que conseguiu aumentar a capacidade visual. Porque o que não se via, não existia. E hoje conseguimos ver atomicamente. Podemos visualizar um átomo e um eletrão em movimento. Ou seja, a estrutura macroscópica que nós conhecemos, hoje sabemos que há um DNA porque temos microscópios eletrônicos. Mas com tanta tecnologia, começamos a ter um problema. Temos aqui 2 bolsas. Estar dormindo é muito mal sinal para mim. Ora, temos 2 bolsas. Eu sei que uma não é original. A outra é. Mas, uma é um ato ilícito, produção de contrafação, e outra é um produto de alto luxo. Mas, para nós outros, qual é a original? Qual é a falsa? Será que quando pago uma fortuna para ter uma bolsa igual a qualquer outra para dizer eu tenho um status, eu sou não violado quando outro senhor me compra em Mercado 4 uma bolsita de plástico temperada que visualmente é exatamente a mesma. Então temos um problema. Começamos a ver. Podemos ter um produto que não existe, podemos ter um produto falso, tudo problemas legais. A Constituição diz que a informação tem que ser reservada e classificada. Muito bem. Tiramos aqui uma foto do nosso grupo. Tacitamente todos nos declaramos, consentimos a publicação desta foto. Mas 10 minutos. Sim, mas quantas vezes estamos num restaurante? A uma festa ao nosso lado, e nos tiram foto. E no dia seguinte, vamos imaginar que é uma reunião do Partido Comunista, cinco grandes mestres do comunismo internacional. E se tirou uma foto e nós estamos de fundo. Eu vou aparecer no órgão central do Partido Comunista Internacional e o Carlos está com o João comendo, nem sabe quem são as pessoas, mas está publicado. E o nosso presidente abre no jornal e diz: ei, Carlos, é amigo de Putin, possivelmente a gente do Papai Noel. E meu padre deve dizer: este tipo que lutou na Bósnia e agora é comunista. Eu apenas estava com hambre. E ali estamos vendo. Porque a inteligência artificial me pode identificar. E mais, me identifica e guarda uma informação errônea que para todo mundo é verdade. Porque para todo mundo é verdade. Amanhã eu quero pedir um préstamo aqui ao presidente Hugo. E o Hugo, claro, como vamos entrar no Facebook e dizer: este tipo costuma pagar a informação de má pagador. Este tipo é comunista. E eu só estava cenando com os nomes. Isto é inteligência artificial. Isto é verdadeiro ou falso? Muito bem. E agora? Outra coisa. Claro que ter passarmos num pórtico daqui para Assunção, em vez de pagar ser eletrónico, é fantástico. Mas, e quando a foto fica expressa e dizem: o Carlos foi de Assunção à Cidade de Leste e passou neste pórtico às 3 horas e 43 minutos. Bem, para o banco que vai pagar a tarjeta é normal.
Mas, hoje, a BID foi proibida, hoje, este mês passado, na Austrália e na Nova Zelândia, porque os coches simplesmente gravavam todas as conversações internas. E quando se lhes chegava a chave, eles comunicavam para a China. Claro que 99% dos usuários era irrelevante, mas é uma violação da Constituição. Eu digo, eu não posso violar a tua identidade. Eu não posso pôr dentro de tua casa uma escuta. É um juiz que pode ordenar se posso fazer ou não. E hoje, de forma voluntária e graciosa, antes era a polícia que podia tirar uma foto, estava mandatado. Hoje não, é uma máquina, algures, que diz, onde estás? Nossa vida. Quando eu era niño, minha mamãe me ligava e dizia, buenas tardes, estás bem? Hoje, se ela me liga, diz, onde estás? Mas dentro de 2 dias, ela não vai dizer onde estás, vai me dizer, por que estás em encarnação? Porque ela tem um rastreador que é como se tivesse uma máquina dentro do culo. Onde estou, ela tem que saber. 5 minutos. 5 minutos. Por isso já estou. E estamos dizendo, por isso. Menos mal que no hay botella. A primeira vez que testei a inteligência artificial, efetivamente, porque eu lutei numa guerra e sei o que é a diferença entre os vivos e os mortos e lá, em consequência, a desnecessidade da morte. Estou num país que eu pensava que sabia tudo da história militar e pensava que os portugueses tinham sido muito malos e pensava que os nazis tinham sido tenebrosos e foram. Mas não imaginava que um país como o Paraguai era a vítima mais ingrata de uma guerra. Um pequeno país como Portugal foi dizimado. 80%, mais de 80% dos paraguaios foram mortos por brasileiros. Os brasileiros não foram os brasileiros, foram os argentinos. E os argentinos possivelmente dizem que são os uruguaios. Mas o facto é que os paraguaios morreram. E a primeira vez que fiz uma pergunta a Miguel sobre a inteligência artificial, eu tenho que dizer, isto é uma tortuga do mar. Marina, sim. Mas há uma tortuga terrestre que se chama cágado. E quando uma pessoa tem uma dor abdominal e demora, fica cagado. Se escreve da mesma forma, mas são duas realidades completamente estranhas. Eu prefiro falar de cágado e não estar cagado. Mas, se perguntar à inteligência artificial, olha, o que é um cágado ou estou cagado? Ela me diz que eu não posso ser um cágado porque sou um humanoide que tenho 2 patas e não sou um animal marítimo. Por isso, vejam os perigos, para terminar. Comecei dizendo que, durante séculos, o que fizemos e morremos, e fizemos revoluções, chamamos as troças de ditador e a França de ditador, e depois fazíamos tudo para ter, neste caso, 289 pequenos artigos que determinam o destino da nossa vida e da nossa sociedade. Todas as leis que podem ser adotadas pelo Parlamento, que possam ser propostas, todos os decretos-leis, todos, das finanças à medicina, da agricultura, falando da reforma agrária na Constituição paraguaia. Estas leis, estas determinações, são a gênese e a essência de todo o direito, seja ele civil, penal, familiar. E repara, como lutamos e vivemos para ter 289 artigos. Os espanhóis ainda estão lutando. Um alcaide que quer ser autónomo foi preso, teve que fugir. Eles estão lutando para ter um artigo que lhes garanta, como se diz, que o Estado paraguaio é único. É uma unidade. Eles querem dizer que a Catalunha seja um Estado, não é uma região. Mas esta máquina viola os mais elementares princípios que durante séculos construímos com muito sangue e com cágado com cágado. Isto é o princípio da discussão que termina quando o meu amigo João diz que eu em 10 anos estou
lixado com F, ou seja, estou perdido, tenho mais advogados, mas eu quero dizer que quero ser defendido por um homem, e me preocupa se um dia a máquina me vai fazer a defesa, porque pode misturar acusação com a sentença. E o princípio fundamental do Estado de Direito é a separação de poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. Estes três poderes, estes pilares de qualquer sociedade evoluída e democrática, quem produz a lei não pode executar a lei. Ou seja, um juiz não pode ser senador. E o presidente não pode ser senador. Ou seja, o Parlamento cria as leis, o que nos obriga a juir. Quem vai executar tem que executar, mas não pode criar a lei. Pode propor. O governo pode propor leis, mas tem que ser aprovadas pelo poder legislativo. O legislativo legisla, o poder judiciário vai saber se o executivo está fazendo bem ou mal. Quando uma máquina confunde um cargado com um carregado, eu penso que temos que pensar sobre a inteligência artificial. Buenos días.